A nossa mensagem hoje, o título dela é Quando os sonhos são de Deus. Eita! Você pode ter lembrado de uma música. Os sonhos de Deus, não sei que lá, não sei que lá. Eu acho que é Estela, né? Não sei. Não pare, não. Alguma coisa assim. Me veio agora na cabeça. Talvez você ficou animado, né? Disse, opa, finalmente esse pastor, ele vai pregar a palavra de Deus, vai falar dos sonhos de Deus para mim. Aquela coisa que Deus realiza sonhos, que essas coisas que dizem por aí, que na realidade é teologia do coach barata. O objetivo dela é somente fazer você, é um tipo de evangelho terapêutico. E aí, se eu te explicar o que é evangelho terapêutico, é aquele evangelho que ele é como se fosse uma pílula de motivação. Vou te ensinar a identificar quando um pregador é terapêutico. O pregador terapêutico é aquele que fala coisas para dar a você uma animação, para você passar a semana mais motivado. Aí passa a semana, a realidade da vida bate, as dificuldades vêm. Como você não foi ensinado uma teologia robusta, então você não tem estrutura para aguentar a vida real. Aí você vai desanimando, aí você precisa voltar para a igreja para receber mais uma pílula motivacional evangélica para o seu coração. E aí o pregador motivacional, o pregador terapêutico, ele até pode usar o texto bíblico, mas normalmente ele usa o texto bíblico para dar uma injetada de ânimo em você, para você se sentir bem. E na realidade, a vida real requer de nós, não que Deus está preocupado em nos fazer nos sentir bem. É claro que Deus quer a gente bem, mas Deus quer estar bem, em primeiro lugar, estar de bem com Deus. Estar de bem com Deus é em comunhão com Ele. Porque mesmo que você passe por situações difíceis, mas se você estiver em comunhão com Deus, você tem tudo que precisa. Mesmo que você perca todas as coisas, mas se você tiver o Senhor Jesus, você tem tudo que precisa. Se você tiver tudo que precisa, que é Cristo, e você tiver um carro, uma casa, é bênção de Deus. Mas se você não tiver nenhuma dessas coisas, mas tiver Cristo, você já tem tudo que é necessário. Então, o evangelho terapêutico, ele é esse evangelho que tenta fazer você... Aí eu vou pregar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e tal, aí eu vou dizer, nada te faltará, aí eu vou ficar ali massageando você, fazendo você achar, então, que a preocupação de Deus é fazer você se sentir bem. Então eu escolhi esse título aí para provocar mesmo. Quando os sonhos são de Deus. Quando os sonhos são de Deus, como é que eles são? Quando os sonhos são de Deus, o que Deus vai realizar? Quando os teus sonhos são os sonhos de Deus. E outra coisa, Deus sonha. Deus dorme. É claro que os sonhos de Deus poderiam ser um eufemismo para as vontades de Deus. Tudo bem. Mas sonho é muito mais uma questão de algo inalcançável que eu tenho vontade. E o sonho é esse algo que eu não tenho e tenho vontade de ter, mas é um sonho, pode não ser realizado. Se eu digo que Deus tem sonhos, então Deus tem vontades que pode ser que não aconteçam. Pode ser que seja apenas vontades. Deus está lá na rede divina, deitado e pensando, se eu pudesse ter um povo para mim. Se eu pudesse salvar pessoas. Se eu pudesse salvar seu João lá da feira, se eu pudesse salvar ele, que sonho é salvar aquela família. Será que Deus pensa dessa forma? Ou será que o que Deus quer, o que Deus é o que faz e o que acontece? Até que ponto você crê na soberania divina? E aí eu vou repetir. Quando os sonhos são de Deus, o que de fato significa isso? Abram suas Bíblias lá em Daniel capítulo 2. Nós vimos que Daniel e seus amigos foram levados ao reino da Babilônia.
foi oferecido a Daniel e seus amigos que eles tivessem de tudo aquilo que aquela sociedade poderia oferecer em termos de sucesso, de grandeza, de status, de posição, mas para isso eles precisariam então negociar seus valores. E eles então disseram que não negociariam seus valores. Deus os faria, levaria eles às posições que Deus deseja, sem que eles negociassem seus valores. Porque para eles era mais importante servir e obedecer à vontade de Deus e esperar em Deus do que confiar nas idolatrias humanas, nas capacidades humanas, no poder humano. Você jovem precisa compreender que se você está na faculdade, você não precisa negociar seus valores para que você possa chegar ao resultado que Deus quer que você chegue. Você não tem que negociar. Se você está na sua empresa, você não tem que negociar seus valores para que sua empresa seja uma empresa de sucesso. Você não tem que fazer o que o mundo faz. Você não tem que seguir a moda. Você não tem que seguir o jeitinho brasileiro para que a coisa aconteça. Você não pode negociar seus valores. Se você é cristão e vive na Babilônia chamada mundo, você não pode negociar seus valores para alcançar os resultados que o mundo diz que você precisa ter. Deus se responsabiliza por você. Deus guia você segundo a vontade dEle. E a sua vontade não prevalece sobre a vontade de Deus. É melhor morrer sendo fiel do que com infidelidade prosperar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz assim: a maior desgraça para o homem é quando ele prospera longe de Deus. Porque prosperar longe de Deus é sinal de que Deus te abandonou. Você sabia disso? Prosperar longe de Deus é sinal de que Deus te abandonou. Ah, mas minha empresa está bombando. E você falta na igreja, não está nem aí. Você está frio espiritualmente, só faz de conta que está buscando a Deus e tal, mas a empresa está bombando. Deus te esqueceu. Não, mas eu estou, olha só, top, eu estou viajando para tudo quanto é lado, eu participo de um bocado de coisa, olha, minha empresa está crescendo. Deus te abandonou. Prosperar longe de Deus é sinal de juízo, não é sinal de bênção. Porque o objetivo divino, o sinal de bênção, não é prosperidade material. Sinal de bênção é comunhão com Deus. Porque os nossos pecados fazem distinção entre nós e o nosso Deus. E se fomos feitos para Ele, não tendo Ele, não temos exatamente aquilo para o qual existimos. E então nossa vida não faz sentido. No capítulo 2, então, nós vemos que Daniel e seus amigos, após serem colocados à prova e não se contaminarem, Deus sustentou a vida deles e Deus mostrou para eles que Deus estava cuidando deles. No capítulo 2, então, no verso 1, nós temos o seguinte. O texto começa dizendo: no segundo ano do seu reinado, ou seja, 2 anos após Nabucodonosor derrubar Jerusalém e levar o povo prisioneiro, 2 anos do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos. Então foi mais de uma vez, não foi um sonho só não, foi uma repetição. Teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Eram sonhos assustadores, eram sonhos perturbadores, eram sonhos repetidos, eram imagens que incomodavam, era algo que angustiava a alma dele, era algo que não deixava ele nem dormir. Então não foi que ele foi dormir lá e, ai, que sonho legal, eu quero interpretação. Não, era algo que ele já via carregando, essa angústia na alma dele, tentando entender o que estava acontecendo, por que que havia aquela perturbação no coração dele, por que que ele não conseguia dormir, por que que então Deus havia roubado dele a qualidade do seu sono e entregue a ele sonhos assustadores. Aqui então é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Israel já havia caído, então o que nos dá a ideia de que Daniel e seus amigos estão no segundo ano dos seus treinamentos universitários. Eles haviam sido
levados cativos e haviam sido levados então para as melhores faculdades internacionais da Babilônia. E eles estavam então no seu segundo ano, era 3 anos de curso. Eles estavam então no seu segundo ano de curso na Universidade da Babilônia. O capítulo 1, verso 5, fala exatamente sobre isso. Eles deveriam ser treinados por 3 anos, mas eles então, em 2 anos, começou a acontecer isso aqui. Faltava 1 ano para eles terminarem o seu treinamento. Deus então gerou uma séria perturbação. Entenda o seguinte: toda a Bíblia é Deus agindo nos bastidores e fazendo os seus propósitos. Certo? Então não tem uma coisa, uma guerra em que está de um lado um puxando um cabo de força e o diabo puxando do outro e Deus puxando. Não, é Deus realizando os seus desígnios. Então nos bastidores foi Deus que deu, e o livro de Daniel está o tempo inteiro. A mensagem central do livro de Daniel é: você quer dizer assim, eu quero saber qual é a mensagem central do livro de Daniel. Eu vou te dizer: Deus reina. Essa é a mensagem central. O livro de Daniel inteiro foi escrito para reforçar e para dar a noção e para dizer a você: Deus reina. Então, Deus, o Deus que reina, deu ao rei uma perturbação em seu coração. O rei era um homem vaidoso, gente. Nabucodonosor era vaidoso. Pastor, como é que você sabe disso? Mais para frente você vai ver como ele é vaidoso. E Deus vai dar nas 2 pernas dele para derrubar e tirar a vaidade dele. Ele era um rei vaidoso, muito poderoso, extremamente preocupado com o seu futuro. Se você tem um Fusquinha, inclusive é muito bonitinho o Fusquinha, se eu pudesse ter um para cuidar seria bom. Se você tem um Fusquinha, você se preocupa com ele. Mas se você tem um Lamborghini, você fica pensando onde estacionar, onde deixar. Será que eu deixo aqui na rua? Será que vão arranhar? O Fusquinha, você não se preocupa. Eita, bateram no Fusca. Se alguém bater no Fusca, quem se dá mal é outro carro, né? Porque o Fusca nem amassa, né? Mas se você tiver um carro, quanto mais dinheiro, poder, status você tem, mais você tem preocupações de manter, de segurar, de sustentar. Você fica perturbado. É isso que a gente viu. Lembra na série de Eclesiastes? A gente viu sobre isso. Salomão chegou a essa conclusão. Ele chega à conclusão de que quem tem muito dinheiro tem muitos amigos, mas também tem muita preocupação. E nem sempre esses amigos são amigos de verdade. São os amigos interessados com o que você tem. Perca o que você tem para você ver, os amigos vão tudo embora. Aí normalmente quem fica é papai e mamãe, né? Com você. Mas o restante vai tudo embora. E aqui o que nós vemos é que esse rei ele era muito vaidoso, e Deus deu a ele sonhos a respeito, que ele desconfiava que era a respeito do futuro. E aí ele ficava: peraí, eu preciso saber o que está acontecendo. O que a gente pode perceber no capítulo 4 é que quando ele enlouquece diante de Deus é por causa da arrogância dele. Lá no capítulo 4 a gente vê que ele está andando pela Babilônia dizendo assim: mas rapaz, esse reino é grande demais, eu sou poderoso demais, eu sou o cara. Aí Deus diz: tu não é nada. Aí deixa ele doido, deixa ele maluco, tira o juízo dele. Aí Deus diz: está vendo que você só tem juízo porque eu te dou. Se eu fizer assim, eu tiro o seu juízo. Se eu tocar em você, eu tiro o que você tem. Então tudo que você tem, tudo que você é, sou eu que dou. Esse é o recado do capítulo 4. Já estou dando spoiler, né? Mas aqui, então, a gente vê que o rei fica perturbado. Nunca, irmãos, devemos esquecer que Deus sempre está reinando sobre todas as coisas nos bastidores da história. Que todas as coisas cooperam para revelar a glória do Senhor. Você existe para a glória de Deus, não para a sua. Um dia desse eu coloquei uma postagem na internet, né? Que dizia assim: não queira ser um ídolo. Tem gente que posta as fotos, o sucesso, né? Eu sou um sucesso, olhem para mim, olhem para mim. Faz essa avaliação, eu tenho certeza que todo mundo sabe quando alguém é assim. Olhem para mim, olhem para o meu negócio, olhem para o meu sucesso. Olha, eu saí do pó, olha agora o que eu sou grande, eu sou isso. Aí tem um texto que Deus diz assim: eu abomino os ídolos, eu não divido a minha glória com eles. Eu não divido a minha glória com os ídolos. E aí eu estava fazendo meu devocional e me veio no coração esse pensamento. A gente pensa que os ídolos são as imagens de escultura, mas às vezes eu quero ser um ídolo. Eu quero que as pessoas me admirem, me vejam, me amem, me queiram copiar quem eu sou. Aí a gente fica achando que Deus
está preocupado em te fazer grande para todo mundo ver que você era isso e agora é aquilo e tal, e você saiu do pó e agora você tem sucesso. A fé daquela pessoa é impressionante. Ela é uma fé, igual aquela música, campeão, vencedor, Deus dá asas, faz teu voo, não é? Tentei fazer até o jeito da menina lá. Mas você já percebeu quão herege é essa música? Tua fé que te faz imbatível e prova o seu amor. Eita, o amor de Deus é me tornar grande, é fazer o povo me desejar. Aí a gente fica na internet fazendo isso. Ai, olhem para mim, eu sou top, eu sou massa, olha assim o que eu faço, olha o que eu sou, olha o que eu... Aí Deus olha e diz, eu não divido minha glória com ninguém. Toma, bum! Aí o cabo, pá, cai. Só cai se for crente. Porque se for incrédulo, Deus deixa. Deixa e esquece. Por isso que eu comecei dizendo, se você tem sucesso, longe de Deus, distante, frio, se você está frio espiritualmente e tem sucesso, cuidado, Deus te deixou. Deus te abandonou. E todo ídolo cai. Todo ídolo cai. Eu nunca esqueço quando, na consciência cristã, Paul Washer estava pregando, foi a consciência mais cheia, mais lotada. Quando o povo soube que Paul Washer vinha, meu amigo, vinha gente de vários lugares do mundo para ver Paul Washer. Aí, alguns lembram aqui, aí o povo, aí Paul Washer disse, parem com isso, eu quero ficar vivo. Eu quero viver. Porque se vocês acharem que isso sou eu, Deus vai me derrubar. Cuidado com a idolatria. Cuidado com a idolatria. A gente nunca tem que esquecer, irmãos, que quem reina é Deus. E quanto mais Deus te põe em posições de evidência, mais perigoso é para você. Se você puder estar nos bastidores, esquecido, dentro de um sítio, numa casa de tapera, bem na sua, você está mais seguro de todos os lugares. Mas se Deus colocar você crente, se Deus colocar você numa mansão, com uma grande empresa, uma grande visibilidade, pode ter certeza, a sua responsabilidade é imensa. Se foi Deus que te pôs lá, prepara o lombo, porque espinho na carne virão. Espinhos na carne virão. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Foi-me dado um espinho na carne para eu não me ensoberbecer. É engraçado que, alguns anos atrás, tudo Deus tem seus propósitos, né? Mas vocês lembram que, alguns anos atrás, Deus tocou na minha garganta. Eu fiquei com problema, acho que era um pólipo. Esse pólipo sumiu, gente, ele sumiu. Deus colocou, aí me humilhou, aí disse assim, você só tem garganta porque eu te dei. Aí depois aí eu fiquei triste, aquela coisa. Eu cantava em casa, eu parei de cantar, porque quando eu cantava doía. Quando eu vinha pregar aqui era dor constante. Até algumas pessoas não, pastor, então dê uma parada. Eu digo, não, vou continuar pregando. Não, pastor, é porque você tem que... Disse, não. Aí fui médico, não, talvez, se não melhorar, faça fisioterapia. Se não melhorar, talvez tenha que fazer cirurgia. Aí eu triste. Aí uma vez minha mãe foi compartilhar, olha essa música que veio no meu celular, eu cantando. Aí nesse dia eu chorei, aí fui compartilhei no grupo, compartilhei no meu Instagram. Aí pessoas de outros lugares, pastor, a gente não sabia disso, a gente vai orar por você, a gente vai orar. Aí depois, uma semana depois, sumiu o negócio, sumiu da minha garganta. Aí eu entendi, Deus dá e Ele tira, louvado seja o nome do Senhor. Ele faz o que Ele quiser. Não ache absolutamente nada que você é nada, você não é nada. E Jesus, eu fui lá naquela igreja, o pastor disse que eu não sou nada. Não, você não é, você é pó. Tudo que você é ou tem é misericórdia de Deus, é graça de Deus, é graça de Deus. Irmãos, nunca devemos esquecer que todos os bastidores da história, do que Deus faz, é para que todas as coisas cooperem para revelar a glória do Senhor. Ele nos chama para participar dessa missão, pois quanto mais satisfeitos no Senhor estamos, mais glorificado Ele é em nós. Quem conhece Piper sabe dessa frase. Através da obediência à sua vontade, a gente se alegra por ser quem nós somos.
Pinóquio queria ser um menino de verdade. E no finalzinho da história, né, ele se torna um menino de verdade. Ele queria ser algo. Deus nos torna filhos dele. Porque a nossa alma sempre teve em comunhão com o Senhor. Mas nós perdemos por causa do Éden. E a nossa alma continua sedenta por Ele. Porque fomos feitos para Ele. E nós não descansamos enquanto não pertencermos a Ele, navegarmos no oceano da graça de Deus. Somos peixes que precisam do mar da graça para sobreviver, para sermos felizes. Enquanto não navegarmos nesse mar, estaremos buscando ar fora da água, em outras coisas. A história da nossa vida, meus irmãos, não é sobre nós. A história da nossa vida não é sobre nós. É sobre o Senhor e sua obra em nós e através de nós. Essa é a história. É Jesus, a estrela da história. Ele é o protagonista, nós somos apenas coadjuvantes. Ele é o protagonista dessa história. Deus, o verdadeiro rei, perturba o coração do rei, mais poderoso daquela época. Mas por que Deus fez isso? Vamos continuar vendo? Olha o verso 2 e o verso 3. Deus nos dê tempo. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Deus mandou chamar tudo que era de gente sábia. Feiticeiro, cientista, tudo que era. Para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Entenda uma coisa, gente. Se apresentar diante de um rei daquela época, o rei, segundo a perspectiva da antiguidade, o rei, ele era um mediador entre Deus e os homens. O rei tinha poder sobre vida e morte. Vivia quem o rei queria, morria quem o rei queria. Então, não tinha esse negócio, mais que rei mal, ele vai matar. Não, o rei mandou, tem que fazer. Então, se apresentar diante do rei, não é como se apresentar diante de um juiz que a gente se apresenta aqui, e aí você é desacata a autoridade, vai ser preso. Não, não tinha isso não. É desacata a autoridade, vai morrer agora. Então, o poder do rei era absoluto. E aí o rei está perturbado, está agoniado, está completamente perturbado. Aí ele vai e chama tudo que é de gente sábia e entendida, para que eles então revelem. Por que será que o rei pede tal coisa para eles? O que é que ele tinha em mente? Vocês vão perceber que o rei vai pedir uma coisa interessante. Olha o verso 4 ao 9, vamos ler. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, que o rei viva eternamente. Começaram primeiro, né, exaltando o rei para ver se ganhava, puxando o saco do rei, né? Fazendo o rei ficar mais, ou seja, vamos lá, vamos fazer o rei se sentir melhor. Que o rei viva eternamente. Conte o sonho a estes seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e sua interpretação, vocês serão despedaçados, e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e sua interpretação. Gente, é interessante o que o rei está pedindo aqui. O rei está dizendo o seguinte: eu não vou dizer para vocês o meu sonho, eu quero que vocês adivinhem o meu sonho. Quero que vocês adivinhem. Vocês vão adivinhar, me dizer o que foi que eu sonhei e ainda dar a interpretação. Eu quero o serviço completo. Não era muito comum isso. Você chegava para alguém, para um sábio e dizia: cara, eu tive um sonho. Eu sonhei com a cobra, jogue não sei o que lá, né? Jogue no jogo do bicho, tal coisa. Não, eu sonhei com... Não, então você vai... Mas aqui não. Adivinha o meu sonho e conta a interpretação. Esse era o pensamento. E aí, o verso 7, os caldeus responderam pela segunda vez, que o rei conte o sonho a estes seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Entenda que o rei disse para eles o seguinte: se vocês não fizerem isso, vocês serão despedaçados, vocês serão mortos, eu vou matar vocês tudinho. Eu vou mandar matar todos vocês. E eu não vou mandar matar só quem está aqui na minha frente, eu vou mandar matar a classe inteira.
Todo mundo que tiver a carteirinha de sábio da Babilônia vai morrer. Todo mundo que tiver essa profissão vai morrer. Então arrume um jeito. Aí, eles dizem, rei, por favor, conte a gente vai lhe dar a interpretação. Verso 8, o rei respondeu, bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. O rei foi esperto, meu amigo. Naquele tempo, irmãos, o poder dos governos e o poder religioso se confundia. Aqui a gente tem os religiosos a parte do governo, certo? A gente tem a separação, fruto da Revolução Francesa, separação entre igreja e Estado, certo? Mas naquela época, igreja e Estado, ou seja, religião e governo se confundia, não tinha separação. Outro ponto importante é que ciência e fé também estavam associados fortemente. A gente hoje tem a separação, fé, tudo que é mito, tudo que é teórico é fé. Ciência é uma coisa prática. Na cabeça deles, não. Fé e ciência estavam fortemente associados. E por isso, as artes mágicas, a astronomia, as ciências naturais não se distinguiam como a gente vê hoje no estudo das ciências. Tudo se misturava. Então o cara estava misturando lá uma substância, a substância começa quimicamente misturando uma substância, e as duas, quando interagiam, mudavam de cor, e o cara dizia, o espírito está mudando a cor dessa substância. Aí o pessoal, o espírito está mudando a cor dessa... Não, era uma reação química. Mas se misturavam os conceitos. Então não tinha essa separação que a gente tem hoje. A compreensão sobre o todo da realidade se misturava com os conhecimentos mágicos e de feitiçaria. Ciência e feitiçaria andavam unidas. Mas o que nós vemos aqui é que o sonho do rei foi tão perturbador que ele espera que os sábios tenham a real capacidade de adivinhar sonhos. Mas por que o rei não contou simplesmente o sonho para eles? Era mais fácil. Conta o sonho. Os caras não são os sábios, os inteligentes, os entendidos. Os caras não são os espirituais. Os caras não são usados pelos deuses babilônicos. Então conta o sonho, rei. Não foi você mesmo que pôs esses caras nessa posição? Então conta o sonho para eles. Eles, com os poderes mágicos deles, vão conseguir saber. Então conta, rei, o sonho. Exatamente, irmãos, porque mesmo com a fé pagã de todo o reino, o rei sabia que muito daquela ciência e sabedoria pagã era falsa. E nada mais era do que ferramenta de uso político. O rei sabia que parte daqueles sábios eram enrolões. Era gente mentirosa. Porque se ciência, fé e governo se misturava, então você fazia uso político da sua feitiçaria. É como hoje. A bancada evangélica, Jesus está mandando a gente... Jesus está mandando o quê? Mandando vocês tomar aqui decisão. Onde é que eu vejo Jesus mandando isso? É a mesma coisa. Uma coisa é você buscar uma ética cristã que resguarde suas profissões. Isso é correto, é bíblico. Outra coisa é eu fazer uso político da fé. Isso aí é outra coisa, completamente diferente. É eu dizer que eu sou um tipo de ungido, um Messias prometido, um libertador, uma figura usada por Deus que vai fazer a grande diferença na nação. É esse tipo de coisa que a gente tem que ter cuidado, porque isso aí é o uso político da fé. E aí, como ele sabia que alguns faziam esse uso, é como se o rei soubesse que, no fundo, muitos daqueles magos e sábios eram apenas políticos que estavam usando a religião daquele povo para dominar as mentes e corações, e impor um certo temor sobre a cultura através do que eles faziam. O rei era, de certa forma, beneficiado desta falsa ciência e fé, e por isso ele fazia de conta que não via as mentiras deles, a corrupção, a falsidade daquelas falsas ciências. Se os caras manipulavam a ciência, a fé, para uso político, e aquilo beneficiava o rei, é óbvio que o rei ficava calado. Oxe, deixa esses cabas ganhar a vida deles, homem. Eu estou sendo beneficiado, não tem problema nenhum.
Aqui a gente não tem informação suficiente para dizer que Nabucodonosor era um ateu da sua religião. Não é isso que eu estou dizendo. Provavelmente ele confiava e acreditava em muitos fenômenos que ele viu os magos fazendo. Talvez os magos até enganaram ele em certa medida. Mas para ele, aquela religião era utilitária. Ele usava a religião para o projeto de poder dele. O que a gente pode ter certeza aqui é que ele, por não confiar na ética dos seus sábios e saber que possivelmente muitos deles eram charlatões, se aproveitando de sua posição no império, ele colocou o poder espiritual daqueles homens em xeque ao pedir que eles adivinhassem. Então ele foi uma jogada, ele diz assim, se tu tem poder mesmo, se tu é o bichão mesmo, adivinha. Porque se tu adivinhar, aí eu sei que tu tem poder. Mas se eu contar, aí você vai. Se eles conseguissem fazer isso, então eles não estariam enganando o rei com suas falácias. O rei não queria ser manipulado. Sabe por quê? Porque o rei percebeu que o sonho era extremamente perturbador. Então ele tinha que levar com seriedade a coisa. Eu quero aqui parar um pouquinho e refletir um pouco sobre nós. Será que às vezes a gente não quer fazer uso político da nossa fé? Será que a gente também não acha que Jesus está interessado em ganhar o Brasil para ele ir lá para o Senado? Será que a gente não está pensando isso às vezes? Será que também a gente não usa a nossa fé ou quer que alguém use a nossa fé para beneficiar a nós? Será que a gente não faz isso também? Quando eu me refiro a uso político, é que nós usamos a nossa fé enquanto ela nos serve para algo que nos beneficia. Ou seja, enquanto a tua fé trouxer benefício para você, ela é útil para você. Você não crê de verdade no que você diz crer. Você usa o que você crê para benefício. Associamos nossa fé à nossa empresa, às nossas postagens, etc. O cara põe lá na empresa dele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto, é uma empresa cristã. É uma escola cristã, aí põe lá uma postagem lá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, pronto. Aí bota na placa da igreja, o Senhor está aqui. Essa empresa pertence a Jesus. Aí bota no carro, esse carro é do Senhor. Aí na hora que bate, aí logo o Senhor vai logo defender, né? Será que a gente não faz uso de aparência também? Será que a gente não, na realidade a gente não acredita mesmo na nossa fé, no que a gente diz crer? É muito comum em países livres as pessoas se tornarem cristãs nominais, pois nesses países a sua fé é até exaltada. É moda, viu, aqui no Brasil, ser evangélico. Está virando moda. É mais bonito. Um dia desse eu vi uma postagem, Neymar na casa dele, ele e a mulher dele orando. E um pastor lá ungindo eles. Eu digo, eita, que maravilha. Neymar é crente. Será? Ou ele não está fazendo uso da fé de forma a trazer uma imagem? Outro ponto, irmãos, será que os políticos não têm usado a nossa fé de forma política também? E não acreditam no que realmente a gente acredita? Enquanto a fé funcionar, estamos usando, assim como Nabucodonosor. Enquanto a fé babilônica era útil para suas mentiras, ele confiava. Mas quando algo terrível parecia que ia acontecer, ele de fato desejava algo que ele pudesse confiar. E aí ele duvida. E aí ele mostra que ele realmente... Sabe o que é isso, gente? É aquela ideia de que na hora da morte, na hora do acidente, até o ateu ele grita, Deus me ajude. Não é assim? Até quem diz não acreditar em Deus, na hora do aperto, no instante sai um Deus da boca dele. Será que a gente não é um tipo de ateu cristão? Na hora do aperto a gente abre mão da nossa fé, porque parece que a nossa fé não funciona naquele contexto. Parece que a nossa fé não vai resolver mesmo. Eu vou ficar desempregado se eu fizer o que o meu Deus está mandando eu fazer. Então eu preciso negociar aqui o princípio. Eu preciso, porque na hora do aperto, na hora da perturbação, na hora da angústia, eu tenho que ir atrás de uma coisa que realmente funciona. Aqui é o contrário. A fé de Nabucodonosor não funcionava, não era real. E na hora do aperto ele queria algo real.
Mas ele não conhecia esse algo real. Ele queria algo real. E ele questionou a mentira que ele vivia. E às vezes, irmãos, Deus nos põe em situações em que a gente vai questionar as mentiras que nós vivemos. Se você é um cristão nominal, é na hora da angústia, é na hora da dificuldade que você não perdoa, que você não busca reconciliação, é na hora da agonia que você mente para manter seu emprego, é na hora da agonia que você dá um jeitinho, não, é porque, e encontra uma forma de justificar o seu erro, porque na realidade, na hora do aperto, você procura o que realmente você acredita. Você vai na busca daquilo que você realmente espera. Já aconteceu com você, às vezes, você confiar em Deus e parece que Deus não faz? A pergunta é, você continua confiando se Deus não fizer? Ou você já muda a chave e diz, agora eu vou atrás de alguma coisa que funcione, porque esse Deus não funciona para mim. Já aconteceu isso comigo. Eu esperar em Deus, Deus não fazer, e eu começava a duvidar. Disse, meu Deus, será que? Eu acho que eu estou errado. Eu acho que não é assim. Eu acho que eu estou exagerando. Eu acho que não é o que Deus quer. E a gente começa a questionar, mas por que não está funcionando? Porque a gente quer uma coisa utilitária. A gente quer uma fé que quando a gente faz, funciona. Mas quando ela não funciona, parece que ela não é real. Tem a história de um missionário, aquele que foi missionário na China, que ele viajava e ele teve vários filhos e todos os filhos morreram. Morria um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, um filho atrás do outro. E as pessoas diziam, volte da China para cá, volte da China. Ele dizia, não. E os filhos morrendo. E ele, não, Deus quer que eu permaneça na China. E os filhos morrendo, não, volte para cá. Ele continuou. E aí uma das frases muito famosas dele é, se 1000 vidas eu tivesse, eu daria todas elas pela China. A China foi grandemente alcançada por esse homem. É Hudson Taylor o nome dele. E é interessante, né? A gente, quando a coisa não funciona é porque alguma coisa está errada. Então vamos atrás do que funciona. Se Deus não fizer funcionar, você vai continuar confiando nele? Você vai ver que, como eu falei, a mensagem central desse livro é essa, gente. Deus reina. Independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo na sua vida, lembre-se de uma coisa, Deus continua no controle. Mas está dando tudo errado, Deus continua no controle. Mas não está dando resultado, Deus continua no controle. Mas eu já tentei, Deus continua no controle. Essa é a mensagem do livro de Daniel. Lembra lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele chega dentro da fornalha, e eles não se curvam, qual é a fala que eles dão? Rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas também se Ele não quiser, não importa, a gente não vai se curvar dentro da tua imagem. Eles não estavam sendo utilitários. É interessante que a fé de Daniel e dos seus amigos não é uma fé utilitária. A maioria esmagadora do povo hoje, evangélico, dentro das igrejas, possuem fés utilitárias igual os católicos. Porque o católico, ele faz promessa. O católico, ele reza umas 30 Ave Maria para ver se dá a bênção dele. Ele faz a promessa pela graça, ou seja, a graça alcançada, eu vou agora pagar a minha promessa. É negociação, é fé utilitária. A maioria dos evangélicos é do mesmo jeito. Eles querem um Deus que cumpra promessas, Ele quer um Deus que realiza sonhos, Ele quer um Deus que faz ele crescer, Ele quer um Deus que tire ele da UTI, Ele quer um Deus que dê um emprego para ele, Ele quer um Deus que dê um carro, que dê um casamento, Ele quer um Deus que faça algo para ele. E se Deus não fizer nada, não é Deus. E se Deus escolher só te salvar, Ele deixou de ser Deus? E se a vontade dEle for só essa? E quando Deus te manda fazer uma coisa que tu não quer, Deus chega assim, perdoe, restaure, e você diz, não, perdoe, restaure, não, continua sendo um Deus utilitário, você continua sendo desobediente, você continua seguindo somente um Deus que você criou, e aí você está, te amo Deus, tua graça nunca falha, aí tudo errado. Todos os dias, eita Deus, e eu errado,
Porque o Deus que eu criei, Ele faz a minha vontade. E quando Ele me pede para fazer a vontade dEle, e eu estou agindo contra, eu não faço, porque é um Deus útil para mim. Nabucodonosor, ele entendeu isso, e ele disse assim, eu não quero coisa útil para mim, eu quero saber a verdade. Eu quero saber a verdade. Rapaz, eu fico pensando, o trabalho que Deus fez aqui de perturbação desse homem foi profundo, viu? E tem muita gente incrédula nesse mundo que Deus está dando exatamente sonhos perturbadores para elas. Sentimentos perturbadores, angústias perturbadoras, ansiedades terríveis. Porque Deus quer que essas pessoas desistam de tudo que elas tentaram até hoje e digam, eu quero saber a verdade. A melhor coisa para a vida dessas pessoas é se elas tiverem um Daniel do lado delas. As pessoas do teu trabalho precisam ver você como um Daniel. As pessoas da sua vizinhança precisam ver você como um Daniel. Mas você está se escondendo. Porque a sua fé só serve para você. Ela é utilitária. Isso está completamente errado. Quando os sonhos são de Deus, qual é o objetivo dele? Vamos continuar pensando nisso? O verso 10. Os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, de um encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil, e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Irmãos, Deus está preparando o enredo. Aquele teu amigo do trabalho está perturbado, não está? Está angustiado. Você está percebendo que o cara está preocupado? Você está percebendo que o cara está angustiado? Deus está preparando o enredo para botar você na vida dele. Você está preparado para ser Daniel na vida desse seu amigo, do seu familiar? Deus está preparando o enredo para mostrar que Ele é poderoso. Ele é um Deus transcendente, mas imanente. Ele transcende a matéria, Ele é infinito, mas Ele é presente, Ele é real. Ele é gigante, mas Ele está dentro de nós. Ele é próximo daqueles que nele esperam. Ele fala, Ele conversa, como lá no Éden. Ele vem visitar e ele conversa, mesmo sendo grande e infinito. Eu nunca esqueço da minha experiência de conversão. Eu estava perturbado. E aí meu irmão chegou e disse assim, rapaz, quando eu estou agoniado, eu rezo um Pai Nosso e abro a Bíblia em qualquer lugar. Foi isso que ele me falou. Ele é católico, eu era católico também. Aí eu estava tão perturbado, tão angustiado, tão agoniado. Aí eu disse, Pai Nosso que estás no céu, santificado, aí fiz, né? Aí peguei a Bíblia e abri. Quando eu abri, aí o texto dizia assim, Deus é galardoador dos que o buscam. Gente, eu fui tomado. Parece que eu levei um soco assim no peito, assim, bum! Estava na cama. Eu senti, eu disse, como é que esse Deus, com tanta coisa para resolver nesse universo, como é que esse Deus tão grande, veio aqui no meu quarto, falar comigo? Eu não acredito. Porque na minha concepção católica eu tinha que passar por um bocado de santo, né? É uma hierarquia, para poder chegar nele. Ou seja, ele é longe, ele está lá no escritório central dele, divino, e a gente tem que sair atrás. Não, o secretário é melhor, que ele intercede por alguém, que intercede por alguém, que vai atrás da especialidade, é igual a médico, né? Você vai atrás do especialista. Então o santo especializado nas causas urgentes, o santo é assim. Aí eu não tenho contato com Deus, mas eles é quem vão lá resolver a bronca. Mas foi nessa hora que eu vi o Deus infinito, imortal, invisível, imenso, gigante, transcendente. Ele foi no meu quarto e disse assim, eu te dou se tu me buscares. Esse foi o texto da minha conversão. Foi a partir daí que eu comecei a engolir a Bíblia. Rapaz, eu acho que eu li a Bíblia toda umas 3 vezes em pouquíssimo tempo, sem nem ter imaginado que eu era crente. Ou se eu era já, não sei nem o que é que estava acontecendo. Mas eu sei que eu fui ler a Bíblia, fui encontrar, fui buscar.
Eu digo, eu quero. Deus está preparando o enredo aqui. Preparando o enredo para Daniel aparecer. Verso 12. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. O que Nabucodonosor ia fazer era uma limpeza, gente. Ele disse, isso tudo é um bando de charlatão. Vou limpar. Porque na hora que a gente precisa, esses caras só tem conversa. Fazer uma limpeza. Verso 14. Então Daniel pegou uma placa, foi para as ruas e diz assim, não, Senhor, com anistia. O Brasil é de Jesus, a Babilônia é de Jesus. Vamos para as ruas marchar contra Nabucodonosor. Foi isso? Essas causas, elas têm o seu lugar político importante. A injustiça, a maldade, a perversidade. Mas Deus chamou a gente para a gente confundir uma atitude cidadã com uma atitude religiosa, no sentido de que eu vou, ali é minha missão eclesiástica. Não, não é minha missão eclesiástica, não. Ali eu estou indo como cidadão, eu posso tomar minha... É claro que a minha cidadania tem que ter ética cristã, mas eu não tenho que sair, agora eu vou militar. Não, esse não é o nosso chamado. Então, Daniel, ele, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. O cabo estava lá com a faca na mão. Ele disse, calma, peraí, vamos conversar. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Aí, gente, quando ele explicou o caso a Daniel, rapaz, o bicho era arrochado, o menino era desenrolado. Lembra que ele era jovem, né? Provavelmente ele tinha em torno de 15 anos, quando eles entraram na Universidade da Babilônia. Então, se era 2 anos depois, ele talvez tinha em torno de 17 para 18 anos aqui. Aí esse menininho diz assim, peraí, olha o que é que o texto está dizendo. Então Daniel, verso 16. Daniel foi falar com o rei, para pedir que lhe desse tempo. E ele revelaria ao rei a interpretação. Gente, ele não disse assim, rei, dá um tempinho que eu vou tentar. Não, gente, ele foi lá e disse, rei, é o seguinte, me dê tempo que eu vou dizer para você. Daniel não está dizendo, rei, me dê tempo que eu sou arrochado. Daniel está dizendo, rei, me dê tempo porque o meu Deus é arrochado. Me dê tempo porque o meu Deus é rochedo. O meu Deus é bom. Me dê tempo. Aí Daniel foi para a biblioteca da Babilônia, ou então para a biblioteca bíblica da Babilônia, atrás das informações. Gente, primeiro, Deus deseja de nós sabedoria para agir e respeito com as autoridades humanas. Deus usa seu povo para ser instrumento de salvação até os ímpios em torno de nós. Até os sábios iam ser salvos com a atitude de Daniel. Deus deseja de nós uma fé prudente e corajosa. Ser covarde não é ser prudente. Cuidado, não, é porque eu estou esperando. Não, você está sendo covarde. Ser covarde não é ser prudente. E ser corajoso não é ser tempestivo. Ser sábio e corajoso é o que Deus espera de nós. E essa coragem é resultado da confiança em uma coisa. Deus reina. Deus reina. E aí você tem toda a coragem para avançar, para enfrentar, para ir, para fazer missões, para pregar, para evangelizar, para estar no lugar certo, na hora certa. Deus reina, Deus reina, Deus reina. Se eu for e não der certo, Deus reina. Se eu for e der certo, Deus reina. Deus reina. Tudo que Ele faz tem uma razão de ser feito. Tem um propósito de ser feito. O verso 17, então,
Diz assim: então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias. Ele não foi lá dizer: eu vou pegar todos os livros que tiver de teologia, vou ler tudo e vou encontrar a resposta, porque meu cérebro é poderoso. Não, ele foi para os amigos, gente que entendia o que ele estava passando, gente com a mesma fidelidade que ele. Se tu for para crente desmantelado, ele vai dizer assim: ah, deixa a tua mulher, isso tem futuro não. Não, mas faz o seguinte, tu faz o seguinte, ó, tem uma jogada aí para tu fazer. Tu assina só metade do teu nome, porque aí na hora tu diz: não fui eu que assinei não. Tu faz isso, cara. Os teus amigos crente desmantelado vão te dar conselho desmantelado. Vai para amigo crente de verdade. Ele foi para os amigos crente dele de verdade, e ele contou o caso a eles. Por que ele contou? Verso 18: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Eu acho interessante essa frase aqui, olha o detalhe: para que eles não fossem mortos com o resto. Deus nos dá interpretação, porque se a gente for morto, a gente vai ser colocado no mesmo pacote desses salafrários. A gente vai ser colocado no mesmo pacote desses enganadores. Deus nos dá interpretação, para que o teu nome seja honrado, para que o teu nome seja glorificado. Deus nos dá a interpretação. Primeira coisa que eles foram fazer, gente, sabe o que foi? Orar. Eles foram orar. Oração é a declaração de dependência de Deus. Quem não ora, está dizendo para Deus: eu não preciso de você. Quem não ora, está dizendo: eu posso sozinho. E aí quando você quebra a cara, depois de quebrar bem muito a cara, aí você vai orar. Aí você vai dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Então fala o seguinte: inverte a coisa, vai logo dizer: Deus, eu preciso de você. Eu preciso. Sem ti eu nada sou. Sem ti eu não posso fazer. Deus não está interessado apenas em salvar a vida de Daniel, mas tornar ele e seus amigos influentes naquela nação. Pois Deus ainda usaria o testemunho dele para mostrar quem realmente é o verdadeiro rei. Deus quer usar o seu povo para mostrar que ele reina. Os sonhos do rei não são sobre o rei, mas sobre o que o Rei dos Reis faz nesse mundo e em nós. Daniel vai usar essa oportunidade para exaltar o Senhor, não a si. Está vendo o que Deus faz na minha vida? Igual aquele menino, né? Está vendo o que Deus faz na vida de um crente? Que o menino virou baterista, né? Deus não está querendo transformar você em baterista. Ele está querendo transformar você em alguém que Ele vai usar. Ele está querendo usar a sua vida. Olha o verso 24. Não, verso 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse: não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa levou Daniel à presença do rei e lhe disse: achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar: você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual a sua interpretação? Daniel respondeu, na presença do rei: o mistério que o rei exige, nem sábios, nem magos, nem encantadores, ou seja, ninguém da tua laia pode. Ninguém. Todos esses são charlatões, não podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o Senhor teve quando estava em sua cama são estes. E aí ele vai falar.
Eu vou deixar o sonho para a próxima mensagem, certo? O foco não é esse, aqui hoje. Então, semana que vem a gente vai ver o sonho, os sonhos de Deus, o sonho do Nabucodonosor. Você está vendo que Daniel usou a oportunidade para exaltar o nome sobre todo nome. Deus te dá vitória, meu irmão. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Não o meu, não o seu, não minha grandeza, não minha habilidade, não minha capacidade de falar, não eu, mas Cristo, Cristo e Cristo. Ele é o Rei que reina. Eu sou apenas vaso de barro. O que está dentro do vaso é que é mais importante. O Espírito Santo que habita em nós é Deus em nós. A esperança é Deus em nós. É Ele que reina. Então você está achando que Deus vai te dar porque é para tu ficar grande, para tu ser isso, para tu ser aquilo, para tu... Não! O que Deus te der, ou o que Deus fizer, é para Ele, por meio dEle. Para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Não é isso que Paulo diz? Não é você, não é sua vida. Ah, mas eu estava numa situação tão difícil. Eu fui vitorioso. Deus te deu a vitória. Porque eu sou bom? Não, porque Ele é bom. É Ele quem faz. Para de querer ser ídolo. Será que você tem usado as portas que Deus abre como forma de exaltar ao Senhor? Ou você continua achando que suas realizações são sobre você e seus sonhos pessoais? Quem no fim das contas é o rei? Quem no fim das contas é o servo? Você é o rei e Deus é o que faz? Ou Deus é o rei e você é o servo? E no fim, o exaltado é Ele. Cuidado para não deixar seu coração tomar o lugar que pertence ao Senhor. Jesus é o rei. Ele reina, nós somos apenas instrumentos do louvor dEle. A gente é apenas o violão que emite o som da glória de Deus. A gente não é Deus, a glória não é nossa, o som não somos nós. Nós somos o perfume, a boa fragrância da salvação. As pessoas quando olham para nós, sentem cheiro de Jesus. Não é nosso cheiro, não é nossa grandeza. Deus reina. E você precisa deixar isso muito claro. Deus reina. A gente pula então o sonho, porque o sonho ele vai revelar, sabe o que é que o sonho vai revelar para Nabucodonosor? Eu vou dizer porque você vai ler de todo jeito, então não é segredo para ninguém, né? O sonho revela que Nabucodonosor não é nada. Nabucodonosor é passageiro. Nabucodonosor é apenas um pedaço da história. E vai vir uma pedrinha que vai ser arremessada do céu, e ela vai vir e quebrar tudo que é reino anterior, e ela vai estabelecer um reino eterno, onde Deus é rei. Esse é o sonho, é o recado que Deus dá a Nabucodonosor. Nabucodonosor, tu não é nada, eu sou tudo, tu é apenas um pedaço do processo, eu estou te usando apenas, para os meus propósitos, e no fim, quem reina sou eu. Esse é o recado. Imagina você passar um sonho desse, você ser o porta-voz de um sonho que diz que o rei não é nada. Aí, a reação do rei, verso 46, a gente pula, verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Gente, imagina um negócio desse. Eu acho que se eu fosse Daniel, eu ia ficar todo desconjuntado. Eu digo, o homem se ajoelhou. Ele se ajoelhou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel, certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhes deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez, imagina um menininho de 18 anos, rapaz. Jesus amado, que responsabilidade. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Agora Daniel era quem ia determinar a doutrina. Ele era quem é o chefão. Ó, é o seguinte, o negócio é o seguinte, pega as Bíblias, pega esses livros velhos de vocês, joga tudo fora, agora vai trocar tudo por Bíblia. Vocês vão fazer teologia, vocês vão estudar só as coisas de Jesus. Não tinha Jesus aqui, né? A coisa de Deus. Vocês vão estudar.
É isso que vai acontecer. Alguns historiadores afirmam que Daniel ele criou uma grande universidade babilônica, e essa universidade foi aquela responsável pelos magos que ficaram olhando na astronomia para ver quando é que o Messias viria. A coisa foi se desviando com o passar do tempo. Depois que o reitor Daniel morreu, a faculdade perdeu, né, o rumo. Mas mesmo assim eles continuaram esperando o Messias. Por isso que eles viram uma estrela e disseram, vamos seguir a estrela para ver se a gente consegue encontrar esse rei. Ficaram procurando o rei profetizado. Então alguns acreditam que foi exatamente aqui onde Daniel ganhou essa proeminência. Verso 49. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, Mesaque e Abidnego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Sabe o que a gente aprende com isso, irmãos? Deus governa sobre todos. E ao perturbar o coração do rei, ele está criando meios para que os fiéis testemunhem seu nome, seu reino e sua soberania a todas as nações. Deus está guiando a história para revelar sua redenção. Onde você está, você é um Daniel que Deus quer usar para revelar que Deus reina. O que Deus fizer na sua vida e através da sua vida é para revelar que Ele reina. Deus vai dar sonhos perturbadores aos teus amigos, aos colegas de escola, às pessoas ao teu redor. Deus vai trazer e Deus quer que você seja Daniel interpretando os sonhos de Deus. Que não são para dizer para o teu amigo que ele é o maior, mas para dizer para o teu amigo que Deus reina. Se Deus te der posição, que seja para Deus usar, não para sua ostentação. Cuidado, pois quem ostenta com aquilo que não é seu, Deus derruba. É exatamente isso que vai acontecer com o rei Nabucodonosor mais à frente. Porque ele vai dizer, olha só o que foi que eu construí com minha grandeza. Aí Deus diz, como é a história? Como é a história, cara? Tu vai comer mato. É isso que vai acontecer. Deus resiste aos soberbos, mas concede aos humildes a sua graça. Isso é um alerta muito importante que eu estou dando a vocês aqui hoje à noite. Cuidado com a soberba do seu coração. Cuidado com a arrogância. Você vai cair. Você vai cair. Cuidado. Pastor, está jogando praga para mim. Não estou, meu irmão. Eu estou falando o que a Bíblia nos ensina. Se você caminhar no caminho que você vai, com a soberba do seu coração, Deus vai te derrubar. Sabe por quê? Porque depois que ele derrubou Nabucodonosor, Nabucodonosor aprendeu. E louvou a Deus. Você precisa ser derrubado para louvar? Ou você pode louvar como Daniel, antes de cair? O que você vai fazer? Os verdadeiros servos de Deus revelam o Senhor em suas vidas. Olhar para a vida de um servo de Deus é ver Jesus nele, através dele. Eu quero que a gente finalize só citando Romanos 8, 28. Só citando. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Tudo vai cooperar para fazer o que Deus quer fazer na sua vida para a glória de Deus, não sua, dele. Submeta-se a essa glória. Porque quanto mais satisfeitos em Deus estamos, mais glorificado Ele é através de nós.